Fala aí galera, tudo bem? Então esse é o quarto vídeo aqui do novo canal, canal que leva o meu nome, Fausto Oliveira. Já é então, portanto, o segundo que eu gravo após o lançamento do canal e ainda muito contente com todo o excelente feedback que vocês têm me dado. Continuem assim, isso me anima demais para continuar trazendo a vocês aquilo que afinal eu acho que eu descobri que é a missão deste trabalho, desse canal, que é... Não podia deixar de ser uma missão assim ampla e abstrata em se tratando da minha pessoa, né? É uma missão de expandir e aprofundar as visões e os horizontes de visões que todos nós temos a respeito de uma série enorme de assuntos pertinentes ao nosso tempo. Então aqui você sempre vai encontrar o quê? Né? Expansão da sua consciência, expansão da sua forma de ver as coisas e aprofundamento ao mesmo tempo. Quem me acompanha já há algum tempo aí nos debates na internet sabe muito bem que é assim que eu funciono. Duas coisas rápidas. Primeiro, vocês estão vendo um quadrinho aqui atrás, eu recebi muitas sugestões, várias mesmo, né, de pessoas queridas, dizendo o seguinte: olha, tá muito bom, mas parede branca não dá. E eu disse, olha, eu estou morando num apartamento pequeno, não tenho muito como fazer, né, fundos bonitos, estantes, sei lá, ambientes, não tenho, tem espaço. E por outro lado também tenho hoje poucos objetos em casa que pudessem ajudar a compor, mas pensei, né, bom, tenho dois quadros, né, que me deram de presente ao longo da vida, um deles é esse e tem um outro. E eu olhei bem para eles e falei, olha, tem uma ideia aparecendo. Um desses quadros, que é esse aqui, de uma artista portuguesa, tá, esse é um original, mostra uma cidade noturna, assim, né, então, portanto, tem aí seres humanos, tem agrupamento social, tem convivência, ou seja, esse vai ser o quadro que eu vou usar para indicar e compor assim a fala, né, de quando eu estiver tratando de temas sociais, temas do mundo, temas que abordam, de fato, aquilo que esse quadro também aborda, né, a vida humana em sociedade. E tem o outro quadro, que é um quadro muito mais abstrato, muito loucão, se vocês quiserem, que vocês vão ver, quando eu estiver fazendo algum vídeo em que eu abordar algum assunto mais psicológico, que eu também gosto de abordar, mais da interioridade humana e da sua posição frente ao mundo, mas numa perspectiva mais interior, mais do inconsciente humano, mais do comportamento, que são assuntos que eu gosto de tratar e que eu vou tratar muito ao longo do trabalho desse canal. Então vocês já vão saber pelo indicativo do quadrinho que eu vou colocar aqui, né, se vai ser um assunto mais externo ou mais interno. Né? Fica aí como uma brincadeira nossa e uma decoração também para vocês não ficarem aturdidos com essa parede branca atrás de mim. Segundo recado rápido, o Apoia-se. Bom, o Apoia-se está aberto, está aí no comentário fixado, está na descrição do vídeo, está também lá na primeira página do canal. Por favor, me apoiem. Eu preciso que me apoiem, tá bem? Então eu não consigo ser mais sincero do que isso. Mais sincero do que isso, teria que ficar abrindo minhas contas para vocês e aí eu acho que é demais, né? Acho que vocês também não precisam disso para, né, compreender e me ajudar no que vocês puderem. Me apoiem. O Apoia-se permite pagamentos de R$1, R$2, R$5, R$10, ou seja, qualquer coisa que se juntar, né, uma galera para me ajudar a fazer esse trabalho, a mim vai me ajudar pessoalmente, economicamente, vai me ajudar em todos os aspectos. Então me apoiem, tá bom? Fica o recado aqui. Tema de hoje, cidades. Decidi falar sobre cidades depois de passar uma experiência bastante ruim, pela qual tem muitos ainda passando aqui na região metropolitana de São Paulo, que foi a de ficar 24 horas direto, ou mais na realidade, sem luz, sem eletricidade, sem energia elétrica. O que aconteceu foi que com o vendaval que houve aí na cidade, acho que ontem, não sei, estou gravando no dia 12, não me lembro mais. Foi essa semana, teve um vendaval e aí caíram várias árvores e aquela coisa de sempre, né? E, ao mesmo tempo, muito inspirado por pedidos de vocês que mandaram recados aí para mim através do próprio canal, como eu prometi, né, vou atendê-los, para tratar mais a respeito do tema que eu tratei no último Massa Crítica, lá no canal do Tamir Felipe, que foi especulação imobiliária. Então, assim, temos uma massa de temas aí, entendeu, ligados à cidade, ligados à nossa convivência, né, humana, coletivos humanos de grande quantidade, vivendo juntos num mesmo espaço que se urbaniza. E bom, diferentemente do que eu em geral faço, por exemplo, no Tamir, que é uma fala muito objetiva, muito pontual, aqui a gente vai entrar mais a fundo. Bom, para falar de cidade, eu começaria discutindo com vocês da seguinte maneira: o conceito de cidade
é um conceito que nasce a partir de uma necessidade real, que é, né, de grupos humanos vivendo juntos. Grupos humanos, quando crescem em quantidade, né, deixam de ser apenas uma vila, apenas uma aldeia, e passam necessariamente a se tornar estruturas urbanas. A estrutura urbana moderna, né, que todo mundo deve saber isso, né, tem origem na Europa com a ideia do burgo, né, a classe burguesa forma o burgo, né, porque ali tem as suas bases, o seu assentamento produtivo, que é uma novidade que se destaca do regime produtivo feudal, que era eminentemente rural e, portanto, geograficamente disperso. E, lógico, né, refletia-se numa estrutura social que era estamental. Não era nem hierárquico, aquilo era realmente estamental. Nobreza, vassalagem, etc., né? Agora, muito antes da estrutura urbana moderna, que é essa do burgo, que nasce no final da Idade Média, do meio para o fim da Idade Média na Europa, você já tinha experiências urbanas. Os egípcios tinham cidades, os árabes formaram cidades, a Índia antiga tinha cidades. Então, cidade é um conceito que transcende o conceito do burgo, para princípio de conversa. Então, assim, quando a gente fala de cidade, para falar responsavelmente a respeito disso, primeiramente tem que partir de um princípio que não é a cidade moderna. A cidade moderna é talvez a expressão materialmente mais sofisticada de uma ideia que é muito anterior. Tá? E onde que ela se sofistica é algo também muito interessante de se compreender. Mas, basicamente, o fenômeno das cidades é um fenômeno que corresponde no mundo a uma capacidade humana de conceber projetos de convivência. Tá? Porque uma coisa é você projetar um objeto, você tem um material, tem uma necessidade, você tem determinado material, você projeta uma solução para aquela necessidade a partir dos materiais que você tem. Quem viu o filme 2001, Odisseia no Espaço, sabe o que eu estou falando, é a cena The Dawn of Man, né, o nascimento da humanidade, quando aqueles hominídeos lá, os primatas, pegam os ossos e descobrem que um osso pode virar uma ferramenta. E logo em seguida a primeira coisa que ele faz é usar a ferramenta como arma. Muito bom o filme, né? Mas é isso, quer dizer, isso é um projeto. Agora, e a necessidade que existia, né, já de milênios, de fazer funcionar a vida em conjunto de milhares de seres humanos, com necessidades básicas diárias, algumas bem definidas e outras muito mais particulares. Como resolver isso? Daí que o conceito de cidade nasce a partir de um projeto desenvolvido coletivamente. E esse projeto coletivamente responde às necessidades mais fundamentais, ou seja, os seres humanos em grupo precisam morar, ou seja, né, construir suas moradias, evidentemente, mas isso já vinha até de antes, né, porque essa é uma necessidade fundamental do ser humano, um abrigo. Né? Agora, eles passaram a precisar de sistemas de circulação para poder andar pelo lugar, sistemas de distribuição e troca de produtos, ou seja, o comércio. Passaram a precisar de sistemas, por exemplo, de quando isso tornou-se possível, né? Abastecimento de água, na verdade, e despejo dos seus rejeitos, né? Tá aí a origem do saneamento básico. Cidades antiquíssimas já tinham sistemas de saneamento, assim como também alguns lugares havia necessidade de resfriamento, alguns lugares havia necessidade de aquecimento. Então, de acordo com as necessidades, e também outras necessidades, as necessidades, por exemplo, de exploração conceitual do espaço, tem várias cidades que apresentam sistemas astronômicos feitos com pedras, né, direcionados de acordo com o nascimento das estrelas no solstício e no equinócio, etc, etc. Então, a cidade, isso que é necessário se entender, é a materialização em camadas, e cada camada corresponde a um projeto coletivo para resolver uma necessidade coletiva, né? É a materialização em camadas de um grande conceito que, de certa maneira, surge, né, ao longo do período em que aquele agrupamento humano está ali convivendo, surge, né, a partir de demandas de solução de problemas reais. Então, se é verdade, por um lado, que os problemas reais condicionam o surgimento da cidade, né, dessa cidade que funciona, né, a cidade funcional, que é a cidade que vem a virar a cidade moderna mais em frente na história,
Se bem é verdade que é o problema material que condiciona o surgimento disso, por outro lado também é verdade que a materialização da cidade corresponde primeiramente, a um conceito. Então, você já vê aí que eu abro uma divergência em relação a uma certa perspectiva materialista. Eu não faço uma leitura estritamente materialista de nada, na verdade, né? Porém, né, desse assunto, que é um assunto, né, mundano, digamos assim, externo, que envolve matéria, né, eu reconheço que a matéria é o fator condicionante. Porém, o fator humano de concepção e de criação de solução para essas camadas de problemas que se superpõem, né, no espaço e também no tempo, é que forma a materialização das cidades. E qual é o problema que isso, como isso se conecta com o que se tem hoje, né, tanto como problema, como, né, como característica, né, das cidades modernas? É o seguinte: hoje, talvez algumas pessoas estejam aí imaginando o que esse cara vai falar, porque parece que, né, de alguma maneira eu vou criticar a cidade como ela está pelas suas crises, né, especulação imobiliária, problemas de infraestrutura, etc, etc, e vou propor alguma coisa naif, inocente, ingênua, como os hoje esquerdistas propõem. Que é, por exemplo, o seguinte: é uma cidade de direitos, uma cidade para todos, é o transporte gratuito, é o saneamento isso, isso aí é uma discussão pueril e não efetiva, não é efetiva. Por quê? Porque ela vai se concentrar já, assim, nas formas deterioradas das últimas versões, portanto, as mais superficiais, da materialização das camadas que são muito anteriores. E para esse pessoal, os projetos que originaram todos esses sistemas que resolveram até aqui a vida urbana sequer são considerados. E eu acho que é irresponsável ficar propondo, né, ao coletivo humano soluções, né, para a vida nas cidades a partir daquilo que é a sua camada mais externa e de uma maneira muito fragmentada, quando na realidade você ignora aquilo que é a medula óssea do problema. Que é exatamente isso. Então, onde está esse espaço conceitual, não um espaço não necessariamente conceitual, que eu quero abordar? Está no seguinte: os projetos que fizeram o conceito de cidade, né, se tornar uma realidade funcional foram muito adulterados ao longo da história, né? Então, por exemplo, a ideia de que as cidades precisavam de sistemas de circulação, né, para haver transporte de pessoas, mercadorias, na verdade, que é uma necessidade absolutamente fundamental. Não vai haver cidade funcional se não puder haver circulação de pessoas e mercadorias por esse espaço onde muita gente vive junto, concorda? Então é uma necessidade fundamental. Resolveu-se, né? Isso é uma coisa que se verifica na materialização real de praticamente todas as cidades do mundo, né? Resolveu-se, né, criar então os sistemas de quê? Arruamento, né, grandes avenidas, sistemas de escoamento subterrâneo, construção de estruturas aéreas, ou seja, viadutos, pontes, etc., para fazer a travessia de rios, mas também para fazer a circulação dos veículos que depois foram se modificando ao longo da história, né, por cima do espaço do chão, né? Então, isso tudo é a materialização, ou seja, é uma das camadas que eu estou chamando, né, dos sistemas, né, que materializam soluções para necessidades fundamentais, que veio a dar no conceito material de cidade que nós compreendemos hoje. Hoje, este sistema de circulação, por exemplo, está deteriorado. Por excesso de uso, alguns dirão que sim. Porque as cidades ficaram muito cheias. Eu não iria nessa resposta. Eu diria no seguinte: pela incapacidade gerencial dos novos acordos e arranjos políticos de gerenciar um sistema de circulação. Incapacidade absoluta. Tá? Mesma coisa com energia, mesma coisa com moradia, mesma coisa com alguns outros problemas. Água e saneamento. Não é verdade? E aí, onde está exatamente o problema? Onde começa a deteriorar e como deterioram cada um desses sistemas? Ora, o advento da cidade moderna, a tecnificação do viver, que leva à tecnificação das cidades, né?
o avanço das engenharias, a industrialização, né, que torna todos os aspectos da vida aspectos industriais, eles passam a ganhar escala, a ganhar produtividade, portanto tudo que acontece na vida humana em cidades, né, fica mais rápido, mais quantitativo e dependente de maior aplicação de planejamento. Só que, pela mesma razão, e essa razão se chama, né, economia de mercado exercitando-se onde ela não deveria se exercitar, né, por essa mesma razão, os sistemas acabam perdendo a sua funcionalidade. Então eles perdem a funcionalidade quando, por exemplo, você tem lá, bom, tá feita a cidade, tem as suas ruas, tem as suas avenidas, tem os seus viadutos, tem as suas pontes, tem os seus túneis, tem os seus sistemas de transporte de muita gente, tem os seus sistemas de transporte de menos gente, tem os seus sistemas de transporte individuais, porque a sociedade humana os criou e, portanto, eles estão aí à disposição. Afinal de contas, a maioria das sociedades, né, vive em economias de mercado, então é livre, compete à livre escolha do ser humano adquirir um transporte individual, isso é dado ao ser humano, se ele pode, ele faz, tá aí a comprovação, todo mundo faz. Então, assim, como se chegou a uma cidade disfuncional, como é assim que eu vivo, né, praticamente disfuncional, no sistema de circulação? Ora, não foi pela quantidade, não é um problema quantitativo, é um problema qualitativo na medida em que deixou-se de realizar o planejamento conceitual que poderia atualizar o sistema de circulação que, né, precisa estar materializado na cidade para as novas condições. É tão somente e simplesmente isto o que aconteceu. Então você pega, hoje, o que é o gerenciamento, né, da circulação de pessoas e mercadorias numa cidade como São Paulo, ou qualquer cidade brasileira de maior porte? Basicamente, é uma mistura de um prefeito que tem competências a respeito de uma determinada quantidade de coisas, né, um Detran que tem competência em relação a outra determinada quantidade de coisas, uma porção de agentes privados, cada qual com interesse mercadológico, né, e necessidades de ganho financeiro ao fim do mês, etc, etc, intervindo, concessionárias de ônibus, concessionárias de metrô, concessionárias de automóveis que querem vender mais carro, todo mundo, né, competindo por esse espaço. E a partir do momento que o espaço urbano vira apenas um objeto de competição e não um objeto de planejamento e cooperação, dá no que dá: disfuncionalidade. E é por essa razão que sempre que você vai estar num projeto econômico e social, né, de liberalização excessiva, você vai ter cidades se tornando disfuncionais. É claro que cada cidade vai ficar disfuncional de uma maneira. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, falo aqui da minha experiência real e concreta, diária, as disfuncionalidades principais são, primeiramente, lógico, o trânsito, que é uma disfuncionalidade diária. Não precisa acontecer nada para o trânsito ser praticamente inviável. Segundo, a disfuncionalidade do fornecimento de energia. Agora, dado que nós estamos aqui, né, sob o comando, né, do sistema de distribuição de energia de uma empresa estrangeira, italiana, que é a Enel, privada, estamos, portanto, submetidos às planilhas econômicas, aos gráficos de previsão de ganho e às tarifações, naturalmente, né, que interessam a esta empresa. Resultado, não estamos nunca preparados, pode acontecer o que for. No ano passado aconteceu, foi uma grande chuva de várias horas que derrubou um monte de árvore, deu enchente, não sei mais o que, 4 dias sem luz para uma porção de gente. Já esse ano, aqui mesmo me aconteceu, acabou, mas eu passei mais de 24 horas sem luz. Vendaval, eles não estão preparados, eles não têm resposta à altura, depois vem de desculpinha, naturalmente, e, evidentemente, o que acontece é uma cidade, naturalmente, sem luz, ano após ano. O evento é atípico, isso e aquilo e tudo mais, mas o fato é, fica todo mundo sem luz mais uma vez, com todo o problema que isso acarreta, né, para a vida cotidiana e também para o abastecimento de água, que é algo ainda mais fundamental, porque não há bombeamento sem luz. Então, se perdura por muito tempo a falta de luz, falta água também. Então, assim, a disfuncionalidade é uma função, a disfuncionalidade é uma função, ficou péssimo, né? Mas a disfuncionalidade acontece em função de
essa deterioração dos projetos básicos, daquilo que conforma a cidade desde sempre. O que conforma um sistema de circulação de uma cidade é o planejamento para que a circulação atenda aos interesses daqueles que circulam, e não dos interesses de empresas nucleadas que têm suas necessidades legítimas de ganho, mas que, ao serem colocadas para dentro de um sistema que não é para funcionar dentro daquela esfera de preocupação privada, né, dá no que dá. Mesma coisa com energia. E aí isso nos leva a outra deterioração importante, que é a deterioração da oferta de moradia nas cidades. Então, assim, hoje, basicamente, o que se vive aí em uma série de lugares no Brasil, e acho que do mundo também, é uma tremenda de uma especulação imobiliária. Na verdade, o preço dos imóveis está altíssimo, isso corresponde naturalmente a uma outra característica da liberalização excessiva que no Brasil adquire essa forma financeira, que vem a ser a questão do custo de capital e de crédito, né, a taxa de juros, que no Brasil é cronicamente alta, o que vem a levar, né, tanto construtores quanto compradores, ou seja, o lado da oferta e o lado da demanda, né, por imóveis, a um descompasso geral. É um descompasso geral. A imensa maioria, a maior parte da demanda, né, por moradia dentro de uma sociedade como a brasileira está nos estratos médios. Quando eu falo isso é pela compra de moradia. A compra de moradia é uma demanda de estratos médios da sociedade, tradicionalmente. Conforme foi se percebendo que a privatização excessiva do território urbano e a entrada de cada vez mais agentes privados fazendo compra de terreno, deixando o terreno valorizar ao longo do tempo para que ele pudesse, né, fazer renda da terra, né, David Ricardo, né, renda da terra urbana, né, com maior grau de lucro, né, maiores taxas de lucro. E depois a entrada dos bancos dentro desse sistema financiando a construção, ora, chegou-se a um ponto que é o seguinte, já que o custo de crédito é alto, imediatamente, em proporção direta, a moradia construída precisa ou bem atender a uma alta taxa de lucro, e aí você tem a materialização disso no formato de empreendimentos super caros, né, com 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, etc., que valem 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, tal, que são super ricos. Ou bem você tem aquilo que é a solução apresentada na superfície do problema, que é o que os nossos governos vêm fazendo, né, que é uma solução inócua, que é o quê? No caso da moradia, apresentar a moradia construída com subsídio do governo, que é um subsídio todo errado, todo cruzado, para atender os estratos mais inferiores da sociedade no sentido econômico, né? Os estratos de renda mais baixos. Esses estratos de renda não é que eles não tenham direito à moradia, eles sempre tiveram direito à moradia, porém, né, o que se fez para eles transformou o sistema da especulação imobiliária, que excluiu a classe média, né, da compra do seu apartamento, hoje já não pode mais, né, ou poucas pessoas podem, pegou-se esse sistema que excluiu a classe média do sistema de compra de imóveis e criou-se uma versão dele para os estratos de menor renda, o que também exclui a classe média do restante da solução que poderia ser dada pelo Estado. Então, assim, você tem uma especulação imobiliária privada, né, na parte de cima e uma especulação imobiliária privada na parte de baixo, onde você vai ter imóveis de preços muito mais baixos, porém ainda muito altos para quem ganha muito pouco, e imóveis que não atendem à demanda dos estratos médios que poderiam, num mercado, né, saudável de imóveis, adquirir a sua casa de maneira natural, podendo acessar o mercado e escolher um determinado apartamento e pagar ao longo de anos as prestações daquele apartamento, daquela casa. Então, assim, essa é outra disfuncionalidade, né, do sistema urbano contemporâneo. Fruto de quê? Fruto do fato, não de que nós somos muitos vivendo na cidade, não de que nós não tenhamos trabalhado, ou de que nós não temos um sistema que não incentiva o trabalho, ou que é muito regulado, etc, etc. Nada disso. Simplesmente o buraco é muito mais embaixo. Está lá na deterioração, na deformação
daquele projeto original de cidade que era para atender, que no caso de moradia era para atender as demandas legítimas por abrigo e moradia das sociedades que convivem juntas, né, de uma maneira organizada, e portanto tinha que ser planejado, mesmo que houvesse compras e vendas, precisava ser planejado para que pudesse acontecer de uma maneira que atendesse a todos, a cada um de acordo com a sua possibilidade. E aí, em função dessa deterioração de nível de projeto e planejamento, qual é a surpresa de que a cidade, no aspecto material, se deteriora também? A construção de moradia e a oferta de moradia que se materializa nas cidades regidas nesse regime são o quê? Excludentes. Só o muito rico e o muito pobre podem ter acesso à casa própria, numa situação em que o muito pobre tem acesso a uma casa própria de no máximo 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, em geral mal feita, e o muito rico tem acesso a um palácio. Não é verdade? Então, assim, essa é outra deterioração que corresponde o quê? A uma materialização de uma ideia distorcida daquilo que era a ideia original. E é aí que está a discussão. É nesse lugar. E esse é um lugar que, infelizmente, ninguém aborda. E é por isso que eu, aqui na minha missão de expandir os horizontes, aprofundar as visões, etc, etc, quero abordar exatamente isto. E não ficar de cidade para todos e blá, 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 entendeu? Quando, na verdade, isso não é uma discussão de políticas públicas pontuais, como querem os chamados urbanistas de esquerda, né, que dizem coisas as mais irresponsáveis aí, saem prometendo coisas que depois apenas são transferências de renda de imposto para, né, enfim, prestadores de serviço privado que já são ultra ricos, via, né, prefeituras municipais tomadas por controle empresarial, por agentes privados. Mandami agora tomou Nova York, foi eleito em Nova York, Zohar Mandami, novo prefeito, que se diz abertamente um socialista. Ele é mais ou menos aqui o que seria um governo municipal do Boulos ou do Freixo, alguma coisa do gênero assim. Veja só, ele se elege dizendo o seguinte: bom, Nova York é uma cidade muito bonita, muito organizada, etc, etc, só que ficou impagável morar em Nova York. A pessoa hoje em Nova York paga mais da metade da sua renda, na média, né, de aluguel. Né? Comprar imóvel em Nova York é só para quem é muito rico. Então, assim, as pessoas alugam e pagam mais da metade das suas rendas de aluguel. E como os serviços, né, como o aluguel é muito alto, tanto assim que paga-se metade da renda no aluguel, os serviços também têm que ficar caros. Então, viver em Nova York está caríssimo, tanto que dos 40 e poucos restantes % de renda da média da sociedade nova-iorquina, hoje eu vejo nos programas atuais, estou falando de dados atualíssimos, são gastos com creches e sisteminhas para fazer cuidado de criança pequena, enquanto eles não podem ir para a escola. Ou seja, basicamente o nova-iorquino está pagando para trabalhar. Está pagando para viver naquela cidade um preço que é muito maior do que aquilo que ele próprio ganha. E está acontecendo um êxodo em Nova York. O motivo disso é o seguinte, assim, Nova York há muito tempo desrespeita, distorce, e como várias cidades lá dos Estados Unidos, que são, né, governadas à maneira ultraliberal, né, desrespeita os projetos originais de cidade, que é de um espaço de convivência urbana bem coordenado e planejado. E o resultado está aí, materializa-se uma cidade deformada, uma cidade com distorções econômicas que tornam impossível a vida ali naquele lugar. E aí Mandami entra para governar Nova York prometendo affordability, né? Ou seja, controle de preços para que todo mundo possa, né, pagar pela vida em Nova York. E quais são as políticas que ele vai fazer? Todas elas superficiais, todas pontuais. Então ele vai congelar o preço do aluguel, vai dar merda. Ou ele vai pegar e fazer, sei lá, o ônibus grátis, o metrô grátis, etc, etc, vai dar merda. Mas não há como isso dar certo. E aí é que entra pela falta de visão, que é essa que eu estou colocando aqui, pela falta de visão,
desse tipo que eu estou colocando aqui de governos, né, municipais, estaduais, federais, etc., para dar solução real ao problema da cidade deformada que nós temos hoje, é que os liberais depois dizem o seguinte: ah, mas vocês só falam de controle de preço, né, entrega tudo de graça para todo mundo, bolsa isso, bolsa aquilo, etc, etc, e que cria distorções, que são as chamadas falhas de mercado, né, vem a dar depois em problemas inflacionários que são, né, quando aparece um novo governo, são corrigidos via ajustes, né, pró-mercado, né, para que, né, e por isso viram picos inflacionários. Por isso que os liberais acabam esculhambando com a nossa cara, dizendo que vocês não têm solução, mas de fato não temos, não se faz a discussão que eu estou fazendo aqui, aí complica, concorda? Então é o seguinte, eu queria terminar aqui esse vídeo, que já está durando muito, é um assunto que me interessa, que eu gosto e acho que devia interessar a todos nós, dizendo o seguinte: cidade não é apenas o lugar de moradia e convivência das sociedades humanas modernas. Cidades são ativos estratégicos para os estados nacionais. O que a China faz, e que é de um tremendo suporte para a sua grande revolução industrial, sua ascensão econômica, é justamente olhar para os territórios urbanos, né, e urbanizá-los planejadamente de acordo com um plano central. Eu não estou com isso querendo dizer que o governo do Brasil federal deva entrar em miudez municipal da administração de cada localidade. Não se trata disso, claro que não. Porém, é necessário se lançar um olhar para as cidades como um elemento estratégico da vida nacional. Ele é um ativo estratégico, ou seja, naquele lugar onde vivem milhões de cidadãos desse país, é necessário que o governo do país entenda que ele não é isolado e, portanto, ele precisa ter uma gestão que seja compatível e cooperativa com a gestão do lugar vizinho, que será compatível com a do lugar vizinho. Em que aspectos? Todos! Seja no de infraestrutura para circulação, energia, distribuição de mercadorias e moradia de pessoas, etc, etc, até mesmo na questão da organização da produção do que o país faz, agricultura, indústria, né, serviços, etc, etc, de uma maneira harmônica. Isto é o que pode materializar, ou seja, primeiro o conceito, depois a materialização, mas é isto, um conceito assim que pode materializar no Brasil cidades realmente, aí vou usar a palavra da moda, sustentáveis, né? Porque cidade sustentável não é aquela que não emite gás carbônico. Cidade sustentável é aquela que faz isso, que consegue dar para a sociedade uma vida que reflita bom planejamento e, portanto, uma vida de qualidade. Evidentemente, questões como, né, se vai ser uma cidade poluente ou se vai ser uma cidade limpa e tudo mais, vem em consequência. E necessariamente serão cidades mais limpas. Hoje quem está dando show de cidade limpa é a China, que planeja tudo desde antes, o que comprova todo o argumento que eu fiz até aqui em 32 minutos. Por isso eu paro por aqui, agradeço mais uma vez, por favor me apoiem, valeu, se inscreve no canal, um abraço.